A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco acompanhando a palavra de Deus, no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos empenhados nessa responsabilidade que é pregar o Evangelho, que é falar a palavra de Deus, que é anunciar o reino de Deus, até que Cristo venha. Paulo disse na carta aos Coríntios que todas as vezes que beberes do cálice do sangue, ou melhor, e comer do pão, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E nós temos que pregar o Evangelho para Cristo voltar. Sem pregar o Evangelho, Cristo não vai voltar. O Evangelho precisa ser pregado em toda a terra, em todas as nações, para que todos ouçam e Cristo volte para buscar a sua igreja. Então, nós precisamos se conscientizar disso e aquele que prega o Evangelho tomar a responsabilidade e fazer isso. Pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Estamos falando sobre idolatria, sobre as leis. Ainda é proibido por Deus. As leis ainda se mantêm, e nas leis está proibido a fabricação de imagens, de escultura, figura de qualquer ser para ser adorada. Porque quem fabrica a imagem, fabrica com uma intenção: vendê-la, negociar com ela, fazer negócio com ela. E quem compra, compra com intenção. Dificilmente uma pessoa vai comprar uma imagem de escultura só por achar bonita. Compra porque tem alguma veneração, alguma adoração sobre aquele ídolo, sobre aquela imagem. Nós sabemos o que causou as 12 tribos de Israel, os ídolos, o que causou a todo Israel, os ídolos, a idolatria. E o que está causando a humanidade hoje a idolatria? Tem igreja que fala sobre idolatria. Os evangélicos são idólatras. Infelizmente, é uma realidade. Quando eles não têm uma imagem de escultura para adorar lá em casa, eles adoram outra coisa. O que é o gospel hoje? A música gospel hoje, o cantor gospel hoje. Já falei muitas vezes aqui nos vídeos, vou repetir sempre para você entender, não confunda música gospel com louvor. Louvor a Deus é uma coisa, músicas gospel é outra. Inclusive, você vai ver música gospel, ela está no sucesso de cada canto do mundo e cantada em todo lugar. Tem até show de calouros. Cantando música gospel para ver se torna cantor, aí nos programas de televisão comuns, programas normais. Então, isso nunca foi e nunca será louvor a Deus, tá bom? Então, ídolo está em todo lugar. Mas houve uma proibição de Deus por conta disso? Vejam comigo aí novamente em Êxodo 20, versículo de número 1. Então falou Deus a todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás,
Pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, o Senhor está dizendo aqui. Então não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Ele diz aqui, não te encurvarás a elas. Então vejam, quando a Bíblia está falando para não fazer imagem de escultura, é porque Deus sabe que o objetivo de uma imagem, aqueles que as fazem compra, seja ou adorar ou ganhar alguma coisa, dinheiro em cima dela. Hoje se ganha bilhões e zilhões de dinheiro de faturamento em cima desse comércio, que é a fabricação e que é a adoração, a imagem de escultura. Então, fizeram a imagem de escultura de todos os servos de Deus do passado, em especial a Maria, a mãe do Senhor. E nós estamos declarando isso. Por quê? Nós temos que defender a honra do Evangelho, irmãos. Quando nós somos pregadores, nós somos protestantes que pregam o Evangelho para defender a honra do Evangelho, sem querer menosprezar ninguém, nem sem querer desfigurar ninguém, mas mostrando ao povo, em especial o catolicismo romano, que o que eles fazem é um crime contra a mãe do Senhor. Não dá para eles dizer que eles são a primeira igreja. Eles podem até dizer, na verdade eu concordo, eles são a primeira igreja, sim, mas eles têm que reconhecer que essa igreja que está como eles estão é a igreja caída, é a igreja que Paulo profetizou. Sei que depois da minha partida surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E assim aconteceu. Babilônia 18 de Apocalipse, não tem jeito, capítulo 18, 17 de Apocalipse. Então não tem por que ser diferente. Então não adianta eles ficar chateados, nervoso, porque a gente fala, não adianta, não resolve. Só vai acumular erros. O que você, católico, precisa saber é que Cristo é sim, sim ou não, não. Não tem outra forma. A criação da humanidade, toda a humanidade, seja ela pecadora, seja ela salva, foi feita por Deus e pertence a Deus. No que diz respeito à criação, salvo, feito e salvos, porque se arrependeram. E os perdidos, que estão na vida de pecado e não querem sair dele, então são criaturas que pertencem, feita por Deus, criaturas que foi feita por Deus, mas que está na mão do pecado. E é preciso que Cristo as tire do pecado através do arrependimento dele, porque se não se arrependerem, não vai sair nunca, vai morrer e perecer. Então o catolicismo tem que reconhecer, ver a palavra de Deus e reconhecer que eles estão errados. Eles têm que entender que seguir os homens sem a direção divina, sem a obediência a Deus, é seguir caminho de condenação. Então, vão seguindo o que o Papa manda fazer, o que os padres ensinam, eles estão perecendo. Vão perecer, não tem jeito. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Não adianta. E assim os crentes, dentro da igreja, adorando homens. Você chega na igreja evangélica do apóstolo, do pastor, de quem quer que seja hoje, tem a bandeira do seu time. Que isso? Idolatria, queridos. Não adianta. Não adianta. Pode ensinar os mandamentos, pode pregar os mandamentos, falar do jeito que falar, não tem problema. Feito eu, estou aqui pregando os mandamentos, ensinando a palavra de Deus, mas se tiver o ídolo dentro da minha casa, o que eu sou? Um idólatra, querido. Falador vão, para mim. Para você que ouve, não. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Jesus elogiou os fariseus quando
os seus apóstolos, recebia a instrução dele, ele disse para os seus apóstolos: observar os escribas e fariseus. Assentam-se na cadeira de Moisés, querendo ser Deus, querendo ser Moisés, né? Além de querer ser Moisés, quer ser Deus, quer ser venerado. Observa o que eles dizem e fazei o que eles dizem. Porque eles mandam fazer o que é justo na palavra, mas eles vivem outra coisa, não faz o mesmo que é da palavra, que está na palavra. Então, o catolicismo romano, os padres em especial, eles não só mandam, como também vivem. E o que eles têm feito com a mãe do meu Senhor, com a minha irmã Maria? É isso que nós estamos vendo aqui dentro da palavra de Deus. Eu vou ler uns textos aqui, os dois textos aqui da palavra de Deus, porque eu preciso fazer algumas perguntas para o catolicismo romano. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, abram lá comigo, vamos ver o que nos diz aqui a palavra de Deus a respeito do Filho de Deus. João 12. Diz assim o versículo de número 24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, senão escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia. Quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Quem é que adverte lá do céu? Quem é que falou? Senão Cristo Jesus, senão Deus. Quem é mediador? Porque o catolicismo romano, eles dizem que Maria é medianeira, que Maria é intercessora, que Maria passa à frente, que Maria é advogada, que Maria é quem intercede por eles diante de Deus. Isso é falsa acusação. Os padres têm que saber disso. Por quê, irmãos? Porque não há um relato sequer dentro da Bíblia, nem mesmo na história. Então busca a história e mostra. Você tem que fazer isso. Que declara e que confessa essas qualidades de Maria. Tudo isso pertence ao Filho de Deus, Cristo Jesus e o seu Espírito. Não existe outra pessoa, não existe outro ser que possa intervir pelos nossos pecados, senão Ele. Então, muitas vezes as pessoas saem para a igreja, vai para a igreja, deve fazer isso, e quando chega lá o apóstolo vai orar por eles, o apóstolo intervém por eles, ora, e eles dizem que recebe alguma coisa do pastor ou do apóstolo, mas está enganado. Estão totalmente enganados, porque Cristo é o Senhor que faz todas as coisas. E o pastor que diz isso, o apóstolo que diz isso, o missionário que diz isso, só aqui nessa igreja tem isso, esse é um pagão mentiroso. Quem está operando na igreja dele é o inimigo e não Cristo. Nunca o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos se exaltaram pelos milagres. Pelo contrário, eles fugiam da exaltação. Como Pedro, por exemplo, Tiago, João, todos os apóstolos. Quando eles vinham para idolatrar, como por exemplo, Paulo, Barnabé, pessoal
chamava ele de Júpiter, Mercúrio, que os deuses tinham descido a eles e que eles faziam aqueles milagres. E Paulo descartou tudo aquilo, juntamente com Barnabé e os demais apóstolos, para que não sobrasse idolatria nenhuma a respeito deles. Então, como é que a igreja pega uma mulher e coloca a imagem dela e transforma ela numa pessoa, como eles falam, intercessora, medianeira, que ora, que cura, que faz milagres? Como? Com que autoridade? Quem deu autoridade a eles para fazer isso? A pergunta que fica para os católicos é essa. Eu, como pregador, conhecedor do Evangelho, pela graça e misericórdia, eu quero saber disso. Quem autorizou o Vaticano, o padre, o papa, quem quer que seja, a fazer uma imagem de qualquer tipo, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer, vamos dizer, bronzeado ali, de pele, de cor, para dizer, essa é Maria, a mãe do Senhor. Quem autorizou? Porque tem imagens que é banhada, né, de ouro, outras é T de ouro, tem tudo isso. Agora, quem autorizou fazer isso? Onde Maria mandou e autorizou o padre fazer isso e dizer, através do Vaticano, dos papas, que se prostrar do lado dela, ela vai responder, ela vai aparecer. Quem autorizou fazer isso, seu padre? Qual é a garantia que você tem, seu padre, de fazer isso? Você não acha que isso é crime, não? Isso é crime, seu padre. Você percebe aí que quando uma pessoa ele entra na música de uma outra pessoa sem autorização, o que se chama direitos autorais, e o dono da música processar, o cara já vai pagar um crime aí, por invadir a privacidade do outro, a música do outro, e é crime. Invadiram a privacidade da Virgem Maria, até então virgem, né? Mas da mãe do Senhor. Invadiram a privacidade, a moral dela, vamos dizer assim, e fizeram a imagem dela. A privacidade dela foi exposta para toda a raça humana através do catolicismo romano. Com que autoridade? Ela mandou fazer isso? Por ser ela a mãe do Filho de Deus, ela mandou, autorizou que se fizesse isso com a imagem dela, com a foto dela, com o nome dela? Aonde está escrito, igreja? Como é que vocês fazem isso com a Virgem Maria, com a mãe do Senhor? Como? Isso é crime. Quem faz isso? Faz uma foto de uma pessoa e expõe ele dessa forma. E isso é falsidade ideológica. Isso é um crime. O catolicismo comete esse crime contra a Virgem Maria. E ainda compromete ela, fala que ela faz milagre, que ela aparece, que ela tem aparições de todos os tipos. E quantos nomes se dão a Maria? Aqui, ó, escritor dos Hebreus diz assim: então a sua voz, versículo 26. Então a sua voz abalou a terra. Mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Olha, meu querido, se você não ouvir aquele que do céu está falando com você por meio da sua palavra, que é Deus, saiba que você vai cair na mão dele para condenação. Observe bem o que ensina a sua igreja, seja protestante ou a sua religião, seja protestante ou seja ela católica. O que o padre está ensinando? Primeiro, que não tem mais sacerdote. Quando você coloca alguém numa igreja como sacerdote, você tira o sacerdotismo de Cristo, você anula Cristo como sacerdote. Não existe. Cristo é o único e sumo sacerdote de toda a raça humana.
Aí ele diz aqui, ó, o versículo de número 27. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis com as coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Vejam aqui, a palavra vai permanecer. Se você não quiser ouvir o que a palavra diz, aquele que abalou o céu pela sua palavra e a terra, e as destruirá, tanto a terra como o céu, em breve, vai te pegar. Você vai ser destruído junto com todos eles, com esses elementos, terra e céu, firmamento. Você não quer dar ouvido à palavra de Deus, você dá ouvido ao padre, você dá ouvido ao pastor, você dá ouvido ao papa, você dá ouvido a santa qualquer, você dá ouvido ao missionário, você dá ouvido a tudo. Mas você não dá ouvido à palavra de Deus. Para entender o que Deus diz, meu irmão católico, meu irmão protestante, vai ser processado por Deus e levado à condenação eterna. Aí ele diz aqui, ó, o que é inabalável. O que é inabalável? Os céus. Não esse que estamos vendo, que é o firmamento, mas onde está o trono de Deus e a sua palavra. Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino. Que reino você recebeu? Pelo que tendes recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos firme. Olha ele dizendo aqui, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Como é que você está servindo a Deus, católico? Como é que você está servindo a Deus, protestante? Adorando um ídolo? Adorando um político? Um grupo gospel? Adorando um time de futebol? A quem você está adorando? Você está servindo agradavelmente? Como? Nas mãos de Jezabel? Como é que você pode dizer isso? E você, católico, que acha ruim quando se fala disso, está adorando a quem? Você vai perecer, meu camarada. Você vai perecer, meu querido. Você vai perecer, meu amado. Não tem jeito. Se você não se arrepender, vai ter saída. Aí ele diz aqui, ó. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Quer saber o que ele vai fazer? Aqui está. Vai consumir, vai destruir, você que está escolhendo. Agora vejam aqui também o capítulo de número 2 da carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos comprovando, biblicamente, que não há um outro Deus que intervém, que não há uma outra que intercede, que advoga e que ora diante do Pai por nós. Não existe. Então é isso que nós estamos mostrando e deixando claro. Se continuar assim, a única coisa que vai acontecer com você é perecer. Capítulo de número 2 da carta de Paulo a Timóteo, no versículo de número 1, Paulo diz assim, primeira carta. Exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Percebe, católicos? E você que se diz protestante não protesta nada? Percebe? Ele diz aqui, ó. Porque,
Há um só. E agora, católico? Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Você vai ter que explicar. A acusação, padre, que você faz de Maria perante os fiéis, para que ele siga esse engano, é grave. O senhor tem que pagar. O senhor tem que prestar conta. Agora, eu fico observando tudo isso. Como é que as pessoas ainda podem acreditar nisso? Com a Bíblia na mão e acreditar nisso. Ele disse: um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Ele se deu. Agora, a questão é essa. Se Maria é medianeira entre vocês, entre o homem e Deus, Maria morreu, desceu à sepultura e está sepultada até hoje. Não tem um versículo que prova que ela levantou, que ela foi para o céu, que ela está no paraíso. Não existe um versículo que prova. Não existe. Não tem nome nenhum de Maria na ressurreição. Inclusive, não tem nome de ninguém naquela ressurreição que Jesus ressuscitou quando ele levantou. E Maria estava viva naquele dia, né, queridos? Não dá. Então, como fica? Agora vejam, como nós podemos, eu vou fazer uma pergunta para o catolicismo agora, para os padres e para os irmãos católicos. Uma pergunta simples. Se vocês adoram a Maria, e vocês dizem que ela faz, que ela aparece, os padres dizem que ela aparece. Lá no Japão, tem a Nossa Senhora de Akita, que tem 1000 nomes, e já apareceu. Como pode uma mulher de 1000 nomes? Porque vejam, o Espírito Santo é um só. A Bíblia diz 7 Espíritos de Deus, mas Isaías declara que os 7 Espíritos de Deus chama-se caráter do Espírito. Tá? Tem nada de 7. Existe uma Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, através dos seus dons, ele dá direção ao seu povo em toda a terra. E quando o Espírito Santo vai falar com uma pessoa, é porque ele está enviando alguém para que vá aquele pecador e aquele pecador ouça e venha ao arrependimento e receba a graça e o livramento. Agora veja uma coisa, irmãos. O Espírito de Deus é um só, que atua em cada pessoa. Quando serva a Ele, quando obediente, quando recebe os dons, Ele exercita a misericórdia sobre tudo e sobre todos, é fato. Mas no que diz respeito à manifestação, porque eu quero saber das aparições de Maria, que vocês têm falado. Então vejam uma coisa, se Maria intervém, se Maria responde, se Maria fala, vamos fazer uma coisa, como pode Maria ser tudo isso? Aqui no Brasil, por exemplo, quantas Marias existe sendo Maria, mãe do Senhor? Não estou falando de nome de pessoas por aí, né? Estou falando desses nomes de gente, ser humano. Estou falando da mãe do Senhor, Maria das Dores, Maria das Graças, Maria do Rosário, Maria do Perpétuo Socorro, Maria do Bom Parto, Maria não sei o quê, e aí vem Santa Maria daqui, Santa Maria dali, Virgem Maria daqui, Virgem Maria dali, e vai falando, e vai colocando Marias, e vai colocando Marias, e vai colocando Marias, e Marias, e Marias, e Marias. Quem autorizou fazer isso com o nome dela? Ela não foi. Ela não foi. Agora vamos dizer uma coisa, nós temos um mundo
de mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Vamos dizer que aqui no Brasil hoje, espalhado em todo o Brasil nesse momento, tem 1 milhão de pessoas pedindo para a Virgem Maria fazer um milagre para eles. Uma pessoa pede para Maria do Socorro, uma pessoa pede para Maria das Graças, uma pessoa pede para Maria do Rosário, outra pessoa pede para Maria do Perpétuo Socorro, Maria do Bom Parto, Maria Aparecida, Maria Nossa Senhora do Rosário, e vai pedir para cada uma delas. Aí uma recebe um milagre aqui, o outro recebe um milagre lá, ela aparece em um lugar, ela aparece em outro. Quantas Maria é em uma só Maria para responder e resolver isso e aparecer? Pelo Espírito Santo não é. Vou dizer por quê. Não é. Quem é que está aparecendo? Como pode ser isso? Ô católico, vocês não têm noção das coisas, vocês não podem observar isso. Vamos dizer que eu estou aqui clamando a Maria, né, Nossa Senhora de Guadalupe, lá do México. Nossa Senhora de Fátima, quem são elas? Todas elas representativas da Virgem Maria, da Mãe do Senhor. E aqui Nossa Senhora de Aparecida. Vamos lá. Ou a Nossa Senhora da Conceição. Estou clamando aqui, o outro está clamando lá em Portugal, o outro está clamando lá no México. Os de lá recebem. Recebi, do México, recebi, Maria Aparecida. Que Maria foi essa? Por que espírito que ela recebeu? Qual foi o espírito que ela recebeu? Porque o dela dorme no pó da terra. E se ela levantar, o espírito dela levantar, é unicista, é único. E o único onipotente, onisciente é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem outro. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o Espírito Santo vai responder através da Mãe do Senhor. Né? Vamos dizer que seja assim. Agora, como o Espírito Santo recebe um clamor para Maria que ele conhece, a Mãe do Senhor, como ele vai responder você que está clamando a ela, e o outro recebe por Maria de Nossa Senhora de Guadalupe. O outro recebe por Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora não sei. Como pode ser isso, irmãos? Como pode ser isso, católicos? Agora, quem autorizou dar esses nomes para ela? Como pode ser isso? Porque a Maria, Mãe do Senhor, é uma só. Não existe 3, 4, 5, 6, 7 Maria, 8 Maria. Não existe. Só existe uma Mãe do Senhor. Mas todas as Marias que os senhores têm na religião aí, se refere a uma Maria que é a Mãe de Jesus. A Virgem Maria fez isso para mim. A Virgem, de que forma? Que Virgem Maria é essa que fez para você? A do Perpétuo Socorro, a da Rosa Mística, a da Bereta Mole, tudo isso. Tem todas essas Maria. Olha quantos nomes. Agora uma pergunta, mais uma pergunta que fica, seu padre. Por que Maria, a Mãe do Senhor, no Japão, ela tem os olhos puxados igual o olho dos japoneses? Essa é a Mãe do Senhor de olhinhos puxados. Aqui no Brasil ela tem várias cores. Por quê? Quem fez isso com ela? Lá no país que se diz que onde se diz que ela nasceu, ela diz que é Galileia, né? Ela é uma Galileia. Ela é provavelmente de olhos azuis, cabelos, né? Acredito que loiro, não sei. Cabelo loiro e de olhos azuis. Não sei se, não conheço, mas pelo o tipo da nação, pode ser, independente de raça e cor. Se ela é isso, vamos dizer que ela é isso, ou que ela seja morena, ou que ela seja preta, não importa qual é a cor dela, que não tem para Deus acepção de pessoas. Mas se ela é a Mãe do Senhor e é preta, porque em outro lugar ela é, aqui em outras nações, vocês fizeram ela branca, de olhos azuis? Por quê? Como funciona isso? Aonde está a verdadeira Mãe do Senhor no meio disso?
Por quê? Porque a Maria, mãe do Senhor, tem o seu DNA. Como todas as Marias da terra hoje, tem os seus DNAs. Filha do José com a Conceição, filha do João com a Maria, sei lá, a Rita, outra mulher, outro nome aí, não sei. Filha de fulano de tal com fulana de tal, tem o seu DNA paterno, está ali do sangue. Maria, mãe do Senhor, com certeza tem o seu DNA do seu pai e da sua mãe. E essas Marias que o Senhor criaram? Os senhores criaram aí o DNA de quem? Do Senhor não é, né? Do pai de Maria não é. Essas Marias é de quem? Como é que o Espírito Santo vai habitar nesta Maria que é a mãe do Senhor? Seu DNA é esse, ela é filha desse homem, dessa mulher. Essa é a Maria que nós conhecemos, que é a mãe de Jesus. Mas e essa Maria de Nossa Senhora de Guadalupe? Essa de Fátima? Essa daí, de quem é ela? De quem que ela é filha? Só aí já tem um monte. De quem que ela é filha? Ô católicos, por favor, né? Deixa de ser nervosos para defender o engano e venha para a verdade, católicos. Se arrependam. Não está vendo que o padre está enganando vocês, o Vaticano está enganando vocês, e vocês estão cometendo um crime contra a mãe do Senhor? Cadê a Constituição? Cadê a lei que não vai lá para cima e fala quem mandou vocês fazer isso com uma pessoa? Por que não vai buscar na história para saber? Isso é falsidade ideológica, é o nome de uma santa, de uma pessoa venerada, de uma pessoa honesta, honrada, como foi a Virgem Maria, a mãe do Senhor? Que não é venerada. Venerada é só Deus. E ela não quis essa veneração. Depende de Cristo para ser salva. Quem fez isso com ela? E você, católico, vê isso todos os dias? Ainda diz que ela passa à frente, que ela faz isso. Por que você não olha isso? Vocês estão cometendo um crime contra a mãe do Senhor. Vai pagar preço. Então, seu padre, como você vai explicar? Maria de muitas cores. Para o Japão ela tem uma cor. Para o Nordeste ela tem outra cor. Aqui ela tem outra cor. Lá, sei lá, nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país aí, na África, como será a cor dela? Quem autorizou? Quem é essa Maria? Porque a mãe do Senhor não é. Como é que você está clamando aqui? Que espírito que vai responder? O de Deus? Não vai mesmo. Qual é o espírito? O dela? O dela não dá para responder, não vai responder a mim aqui, nem você que está lá na Bahia, nem você que está lá em Brasília, nem você que está no Rio, não vai mesmo. É único. Não tem como. Então, como se explica, padre? Hein? Não há um outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, o homem. Ore comigo nesse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela obra do Teu Espírito. Eu quero, sinceramente, Pai, que Tu seja glorificado, pois Tu mandou Teu Filho para isso e Tu sempre foi exaltado. Eu quero, Pai, que no nome de Jesus Cristo, essa mensagem chegue ao catolicismo romano. E os meus irmãos católicos entendam isso, e que Tu os abençoe, e que Tu os ajude, que Tu abra os entendimentos deles, para eles entenderem, e não cometer esse crime contra Ti e contra a Virgem Maria, que não é mais virgem, é uma mulher. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós. Todos nós dependemos de um só mediador, que é o Teu Filho Jesus Cristo, o único que morreu por todos nós. Maria não morreu por nós não, Senhor. Tu sabe disso. Apesar de ser uma irmã tão amada, tão maravilhosa que ela foi, cedeu o seu ventre para que Teu Filho Jesus viesse a esse mundo. Somos gratos a ela por isso. Mas ela depende tanto da salvação do Teu Filho Jesus Cristo quanto eu.
Ela precisou tanto das orações dos seus irmãos, como João, Tiago, os demais, que intercedeu por ela, quanto em vida aqui, juntos, no templo, orando, como todo ser humano. Dorme no pó da terra, como o Senhor sabe, e levantará quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Pai. Assim abre os olhos dos meus queridos irmãos católicos e dos meus queridos irmãos protestantes, para que entenda que a idolatria nunca vai te agradar. Nunca. E todo aquele que idolatra vai ser condenado. Obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por tudo. Que o Senhor venha ser glorificado em nosso meio, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, fazer justiça às injustiças da nossa nação, das nossas lideranças, principalmente política. Fazer justiça aos necessitados, aos órfãos, aos velhos, aposentados, ao preto, ao branco, ao pobre, ao rico, a todos, em benefício de cada um, e que todos venham te glorificar. Tenha misericórdia dos que estão nos presídios, dos que estão nos leitos de dor, dos médicos, de uma forma geral. Tenha misericórdia, Pai, do homem do campo, do lavrador, do agricultor, do pecuarista. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, da nossa juventude. Abençoa a nossa juventude. Abençoa os meus familiares, assinantes desse canal, que Tu possa fazer prosperá-los, Pai. Ó Deus, abençoa as crianças especiais, meu Deus e meu Pai, autista, os que têm todas essas síndromes. Tem misericórdia dessa gente, Pai. E quantos são, Jesus? Os seus pais encontrem força para cuidar e não abandoná-los, e que Tu seja glorificado, Pai. Ó Deus, estenda Tuas mãos de poder sobre a nossa nação. Estenda Tua mão de poder sobre cada um. E nos dê sabedoria para Te servir. Sabemos que Tu és fogo consumidor e que o fim de todas as coisas se aproxima. Que venha o fim. Que o anticristo se aproxima, que chegue. Gostaria muito de vê-lo, enfrentá-lo, pela Tua graça e misericórdia, porque sei que estás comigo, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Pela Tua obra e pela Tua palavra. Receba o nosso louvor e adoração hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo. Amém.